Um ambiente silencioso ou às vezes nem tanto, com canetas presas às mesas por meio de correntes prontas para serem usadas a qualquer momento. Pode ser que, para você, seja apenas um simples aplicativo no celular, mas muitos deles ainda impressionam com portas robustas e grandes estruturas. Não há dúvida, os bancos estão em toda parte. No caminho que você faz até o trabalho, provavelmente passará por uma agência de algum deles, carregando a promessa de serem o lugar mais confiável para você guardar o seu dinheiro. De pequenas a grandes cidades, a presença constante dos bancos é a maior prova de sua importância para a economia. Afinal, sem eles, o sistema econômico moderno simplesmente não funcionaria. Mas, assim como qualquer outro negócio, um banco também pode falir. Gestão inadequada, mudanças nas condições da economia, comportamento dos clientes, inadimplência, fraudes, a lista de problemas é imensa. Ainda assim, mesmo com tantos desafios, esses fatores sozinhos talvez não sejam suficientes para decretar o fim de um banco. E é por isso que, no Curioso Mercado Explica de hoje, você vai entender o que realmente faz um banco quebrar. Mas antes, por favor, não se esqueça. Já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. As raízes da atividade bancária podem ser rastreadas até as primeiras civilizações. Os egípcios e as sociedades do Oriente Médio já desenvolveram o protótipo do que viria a ser um banco moderno. Naqueles tempos antigos, as colheitas agrícolas eram armazenadas em celeiros operados pelo governo, onde eram mantidos registros detalhados de depósitos e retiradas. Esses registros, na verdade, serviam como forma primitiva de um recibo bancário, garantindo a segurança e a troca de mercadorias. Avançando no tempo, durante o renascentismo, as cidades-estados italianas abrigaram os primeiros bancos oficiais. Estes financiaram não apenas o comércio, mas também o Estado e a Igreja Católica, e foram responsáveis por introduzir inovações como letras de câmbio e outras formas de crédito que facilitaram o comércio em grande escala. O banco italiano mais famoso foi o Banco Médici, estabelecido por Giovanni Medici em 1397, mas esse assunto a gente vai deixar para outro vídeo. Porém, o surgimento dos bancos modernos começou a tomar forma mesmo no século XVII. Em 1694, nasceu o Banco da Inglaterra, que muitos apontam ser o primeiro banco central do mundo. Esse foi o responsável por popularizar a prática de emitir notas bancárias. Já no século XVIII e XIX, a Revolução Industrial trouxe uma nova era para o setor. Com o crescimento das indústrias, houve uma demanda crescente por capital para financiar a construção de fábricas, a compra de maquinário e a expansão das operações. E assim, os bancos comerciais tornaram-se os principais fornecedores de crédito para as novas indústrias. O JP Morgan & Company, por exemplo, surge nesse pretexto. O banco nova-iorquino foi crucial na reestruturação das ferrovias e na consolidação de indústrias americanas durante o final do século XIX e no início do século XX. Hoje, os bancos são instituições complexas que geram trilhões de dólares em ativos globalmente e cumprem várias funções na economia. Pode ser que, para uma pessoa comum, o banco seja apenas o lugar onde o salário dela fica guardado. Mas a verdade é que isso é só um pedaço da história. Além de atuarem como locais seguros para pessoas armazenarem suas riquezas e ajudarem a facilitar o comércio com métodos alternativos de pagamento, os bancos reúnem duas figuras muito importantes: os poupadores e os tomadores de empréstimos. Essas duas funções são extremamente fundamentais para o bom funcionamento do sistema econômico. Vamos entender isso melhor agora. Imagine que um cliente esteja precisando de um empréstimo de R$10.000 para, digamos, comprar um carro novo. O banco decide que é um bom negócio emprestar esse dinheiro, já que precisa dar crédito para cobrar juros e ter lucro. Então, ele, entre aspas, escreve R$10.000 na conta do sujeito, concedendo um empréstimo. Mas você já parou para pensar de onde veio essa grana? Suponha que você tem os mesmos R$10.000 em uma conta corrente nesse mesmo banco. O que acontece é que o seu dinheiro que está guardado é que o banco vai emprestar para outra pessoa. Mas, com um detalhe, os seus R$10.000 continuam existindo para você. Logo, basicamente, os 10.000 se transformam em R$20.000. Além disso, quando o sujeito for de fato comprar o carro, ele transfere os R$10.000 para o lojista. Assim, os seus R$10.000 viraram, na verdade, R$30.000. R$10.000 estão com você, R$10.000 estão com o lojista, e o sujeito que comprou o carro ainda deve os R$10.000 para o banco, que continua existindo em forma contábil. O lojista provavelmente ainda vai depositar esse valor na sua conta do banco, abrindo mais uma oportunidade de empréstimo e iniciando um novo ciclo.
Você pode estar se perguntando, então os bancos estão, na verdade, criando dinheiro? Sim, exatamente isso. Contrariamente à crença popular, a maior parte do dinheiro não é criada nas impressoras do governo. Quando os bancos aceitam depósitos e fazem empréstimos, eles criam o que é chamado de dinheiro de banco. Pode parecer confuso, eu sei, mas vamos entender melhor como isso acontece sobre a lógica contábil, olhando para um instrumento que chamamos de balanço patrimonial. Imagine duas colunas. Numa delas, o banco informa todos os ativos que ele tem, como imóveis, equipamentos, empréstimos que ele concedeu, títulos públicos e dinheiro em caixa ou suas reservas. E na outra coluna estão os passivos, que são, por exemplo, os depósitos que ele recebe de clientes e os empréstimos que ele mesmo faz com outros bancos. Logo abaixo, nessa mesma coluna, está o patrimônio líquido, que é basicamente o dinheiro dos acionistas do banco que precisa estar em jogo para ele existir. Um balanço patrimonial compara os ativos que o banco possui com os passivos que ele deve. Ou, melhor dizendo, os ativos são iguais à soma dos passivos e o patrimônio líquido. Então, quando você deposita os seus 10 mil reais na conta do banco, esse valor entra ali, em depósitos, nos passivos. E quando o banco concede um empréstimo, ele escreve isso na coluna de ativos. O trabalho do banco é exatamente fazer a gestão dos ativos e dos passivos, estipulando quando ele pode emprestar e cobrar juros por isso. Tá. Mas qual é o limite dessas operações? Os bancos são obrigados por lei a manter um mínimo exigido de capital, as chamadas reservas bancárias. Trata-se de um dinheiro em caixa real que o banco deve manter à disposição para realizar suas operações, geralmente a proporção relacionada aos riscos dos seus empréstimos. As regras de reserva bancária no Brasil são estabelecidas e regulamentadas pelo Banco Central. Existem diferentes tipos de reservas exigidas dependendo da natureza dos depósitos e das políticas monetárias em vigor no país. Para depósitos à vista, por exemplo, esse dinheiro do seu salário que cai no banco e você pode sacar ou transferir a qualquer momento, os bancos são obrigados a manter uma porcentagem significativa desses depósitos como reserva compulsória, que geralmente é entre 20% a 45%. Acontece o seguinte: quando um banco concede um empréstimo, ele normalmente é de longo prazo. Mas, para você que deposita o seu salário no banco, tanto faz como o banco decide usar o dinheiro. Desde que, se você quiser sacá-lo hoje, amanhã ou quando for necessário, consiga fazer isso sem nenhum problema. Ou seja, o que o banco faz é estimar a demanda simultânea por retiradas e garantir que ele tenha reservas de dinheiro em caixa o bastante para pagar todo mundo. Mas, e se todo mundo resolver sacar o dinheiro na mesma hora? Bom, é aí, meu amigo, que mora o problema. A maior parte do dinheiro que circula na economia atualmente é dinheiro de banco, criado a partir de empréstimos e não de cédulas do Banco Central. Hoje, segundo dados do próprio Banco Central brasileiro, existem pouco mais de 300 bilhões de reais em cédulas em circulação e 4,8 trilhões em depósitos. Nos Estados Unidos, a situação é semelhante. Existem mais de 5 trilhões de dólares em dinheiro em espécie e mais de 21 trilhões de dólares em depósitos. E essa realidade se repete em todo mundo. De modo que, se todos os cidadãos em qualquer país quiserem sacar sua grana ao mesmo tempo, os bancos vão quebrar, já que eles não terão como cobrir os depósitos com dinheiro de papel. Toda vez que um banco quebra, há um motivo diferente para explicar a falência. Por outro lado, todas as falências se parecem em um único aspecto. Em algum momento, o medo que o banco vá falir faz com que os clientes comecem a retirar o dinheiro de lá. O boato se espalha e cria-se assim a corrida bancária, algo que instantaneamente decreta a morte de qualquer instituição financeira, já que o banco não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Essas corridas bancárias ocorreram muitas vezes ao longo da história. E em alguma dessas vezes, o pânico gerado foi por pura especulação e boatos sobre a saúde financeira do banco. Se muitas pessoas acreditam nos boatos, logicamente vão querer retirar seus fundos ou transferi-los para outras instituições financeiras. E quando uma grande fila começa a se formar na porta do banco, outros clientes começam a perceber e o fenômeno se espalha como um efeito dominó. Durante a Grande Depressão, de 1930 a 1933, estima-se que 9 mil bancos faliram seguindo essa lógica. O Bank of United States, um banco comercial baseado em Nova York, é um dos exemplos. O banco estava operando em uma economia já abalada, mas era considerado sólido em termos de ativos. Porém, rumores infundados sobre a insolvência do banco se espalharam rapidamente. Segundo o New York Times, a corrida bancária foi baseada numa história espalhada por um pequeno comerciante local, detentor de ações do banco.
Mesmo não sendo verdade, a desinformação levou os clientes a perderem confiança, resultando em retiradas em massa. A corrida bancária massiva começou no dia 10 de dezembro de 1930, com milhares de depositantes tentando sacar seus fundos, o que eventualmente forçou o banco a fechar suas portas. As falências bancárias são muito menos numerosas hoje do que na década de 1930, mas ainda ocorrem. Em março de 2023, o Silicon Valley Bank se tornou a terceira maior falência bancária da história dos Estados Unidos, após uma corrida bancária de 42 bilhões de dólares. Fundado em 1983, o banco se especializou em fornecer serviços bancários a startups de tecnologia, empresas de venture capital e outras empresas inovadoras na área de tecnologia. E tudo começou com a notícia que o Silicon Valley Bank precisaria de 2,23 bilhões de dólares em aumento de capital. E vamos dizer que o banco não soube comunicar muito bem essa notícia. No caso do Silicon Valley Bank, o pano de fundo foi justamente a dependência de um único tipo de cliente. Startups do Vale do Silício que passaram a pandemia levantando dinheiro para impulsionar seus negócios e tinham bilhões estacionados em suas contas correntes. As startups que dependem de capital de risco enfrentaram dificuldades à medida que os investidores se tornaram mais cautelosos com os novos financiamentos devido ao aumento das taxas de juros e à incerteza da economia na época. Logo, elas passaram a sacar mais para tocar as despesas do dia a dia, e o volume de dinheiro que o Silicon Valley Bank tinha em caixa para cobrir essa demanda por saques não era o suficiente. O que aconteceu dali em diante foi uma corrida bancária online. Os clientes abriram seus smartphones e começaram a transferir o dinheiro depositado no Silicon Valley Bank para outros bancos, de preferência grandes, e isso enquanto disseminavam o pânico via WhatsApp, e-mail, Twitter e Slack. O banco, que já estava lidando com um portfólio de investimentos desvalorizado, não conseguiu atender às demandas de saque, exacerbando ainda mais a crise de liquidez. Um dia antes do Silicon Valley Bank ser fechado pelos reguladores americanos, correntistas tentaram sacar 42 bilhões de dólares, mas ele só tinha 41 bilhões de dólares em caixa. A falência de um banco é um evento raro, mas quando acontece, as consequências são profundas. O Silicon Valley Bank em 2023, o Bank of United States em 1930 e tantos outros ao longo da história nos ensinam que a confiança não é apenas uma questão de marketing ou vontade, mas um fator crítico que pode determinar o destino de qualquer banco. Depois de 2008, quando 25 bancos quebraram nos Estados Unidos, houve uma sequência de vítimas por alguns anos. Gradualmente, o número foi caindo. No Brasil, as quebras são ainda mais raras. O país é isolado e regulado bastante, a ponto de não ter passado por nenhuma falência bancária ao longo da crise de 2008. Então, o que realmente faz um banco falir? No fundo, é a combinação de vulnerabilidades internas e o medo que se propaga entre os clientes. Um simples boato, uma decisão mal comunicada e, de repente, o castelo de cartas desmorona. Por isso, ao escolher um banco, é crucial optar por instituições sérias e com sólida credibilidade. Afinal, é essa instituição que vai cuidar do seu dinheiro. E esse foi o Curioso Mercado Explica de hoje. E se você quer saber mais detalhes por trás do mundo dos negócios, assista outros episódios da nossa série que vão aparecer aqui na tela. E deixa aqui nos comentários qual outro assunto você quer ver no próximo vídeo. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.